Perdemos a cabeça, perdemos o juízo. Concorda comigo que muitas vezes nós vacilamos na fé? Concorda comigo que esse amor por todos os santos é muito bonito de falar, mas de se viver é difícil. O discurso é bonito, mas a prática a gente sabe que é desafiadora porque somos diferentes, né? Eu imagino quanto é difícil para vocês confiar comigo. Eu sei que eu não sou fácil, mas sabe que também é difícil conviver com vocês. Né? Você entende? A gente precisa amadurecer nos nossos relacionamentos. Talvez a pessoa menos lembrada na igreja é o Espírito Santo. Nós lembramos, tal pessoa não veio. Ficamos preocupados quando uma família não chega. Mas Jesus quer que a gente fique preocupado se a presença dele está aqui no nosso meio. Será que tem gente que tem tudo que a gente poderia perguntar? Será que o Espírito Santo esteve? Será que a presença de Deus, ela esteve hoje? Você entende que a gente talvez não tenhamos um amor tão apegado no Espírito? Porque essa igreja aqui, eu fico imaginando o Epáfras, pastor da igreja. Você sabe quando o Barreira foi em 94 para a Copa do Mundo? Irmão, foi para a Copa do Mundo com o Romário e o Bebeto, o Dunga. Ganhar a Copa é fácil, aquele time, né? Imagina o Epáfras na seleção brasileira, de 94. Um povo cheio do Espírito Santo, um povo amoroso e um povo com uma fé inabalável em Cristo Jesus. A igreja e começou a chegar notícia em tudo quanto é lugar dessa igreja. O apóstolo Paulo ficou sabendo, está todo mundo sabendo o que está acontecendo. Irmãos, se Jesus tem falado conosco sobre, quer tocar nesse assunto com nós, é porque Ele quer que Londrina conheça o avivamento bíblico da cidade, da região leste da cidade. Se Deus está tocando nesse assunto conosco, é porque Deus quer que as pessoas olhem para você e comentem sobre você. Eu vejo uma mulher cheia do Espírito Santo, uma fé inabalável em Cristo Jesus, e uma fé e um amor por todos os santos que eu nunca vi igual. Ele quer que a notícia chegue. Eu vejo um homem cheio do Espírito Santo. Eu conheço um homem que ama as pessoas de uma forma tão especial e que Jesus está tão perto dele que eu não consigo saber se Jesus vai ser ele. É assim que Jesus quer que corra a notícia da sua vida, viu? Olha para o teu irmão e fala assim: as notícias que correrão sobre você serão essas. Sua família não vai mais conhecer você como um derrotado, como um coitadinho, mas a sua família vai conhecer você como uma pessoa cheia do Espírito Santo, com um amor maduro, com uma fé inabalável em Cristo Jesus. É assim que esses crentes eram conhecidos. Imagina o pessoal comentando: olha, você está sabendo da igreja de Colosso? Sim. Ou igreja especial, ou igreja maravilhosa, ou povo abençoado. Como eu me sinto bem naquela igreja? Só de estar ali eu me sinto bem, porque, olha, é chegar naquele lugar e parece que tem uma atmosfera diferente. O Espírito Santo está ali. Glória a Deus. Uma vez eu fui numa igreja, o pastor Antônio Cirilo estava ministrando, o pastor lá de Contagem, Minas Gerais,
Ele tem um amor no Espírito Santo que não tem como te explicar aqui, mas foi um nome que impactou muito a minha conversão. Aquele canto poderoso Deus. Irmão, a igreja presbiteriana do Brasil, em Londrina, trouxe esse cara. Como presbiteriano do Brasil, chefe que esteja lá, sabe como é que funciona, que são os dons. A igreja é abençoada, o nome de Deus, mas sabe como é que funciona. Antônio, o presbiteriano do Brasil, não combina. Mas no céu, irmão, eu te juro, diante de Deus, só de lembrar eu fico arrepiado. O homem chegou assim, tranquilo. Irmão, o homem chegou, parece que uma glória, uma nuvem veio acompanhando o cara. E onde ele passava, os demônios manifestavam aquela vontade de chorar. Aí ele falou assim: isso é o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo está neste lugar, está sobre a tua vida. Deus está nos falando: se apegue com a minha presença, que a minha presença vai te acompanhar. Repita comigo assim: fé em Jesus, Fé em Jesus. Amor por pessoas, pessoas e pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. É isso que Deus quer fazer com a igreja. É isso que Deus vai fazer sobre este lugar. Como? Aí está. Como que isso pode acontecer? Seria muito bom, principalmente até aqui, resolver esse problema. E Jesus abriu os meus olhos e falou: isso só vai acontecer se acontecer algo. Porque isso não é a gente que tem o poder de fazer, aí que está. Eu estou falando aqui, e se eu continuar falando do jeito que eu estou, vai ter ser um legalismo, porque eu estou jogando a responsabilidade simplesmente em nós. Mas isso não acontece por causa de nós. E aí que tem um problema sério, porque o que impactou essa igreja foi conhecer, repita comigo assim, ó, a verdade sobre a graça de Deus. Repita comigo assim: a verdade sobre a graça de Deus. É isso que vai fazer a diferença, que vai transformar essa igreja e as nossas vidas. É conhecer a verdade sobre a graça de Deus. A Bíblia diz que Epáfras foi alguém em que chamou a responsabilidade para si, recebeu o chamado de Deus e começou a pregar o Evangelho e pregou a verdade sobre a graça de Deus. Talvez a gente nunca ouviu falar desse cara, mas esse cara foi um dos pastores, uma das igrejas mais poderosas da Bíblia. Epáfras. Orei essa semana para o Senhor: derrama em Epáfras em mim. Derrama lá na igreja, porque esse homem aqui é diferenciado. Esse discípulo de Paulo aqui é um homem que tem uma coisa especial na vida dele. A gente fala: Senhor, dá unção de Pedro, de Paulo, de João, de Jesus. Não, Senhor, pode derramar a de Epáfras comigo. Entendeu? Porque ele pregou o Evangelho. Talvez ele é uma pessoa menos conhecida entre os discípulos, mas pastoreou uma igreja cheia do Espírito Santo e cheia de amor. E a notícia dessa igreja para o mundo é que essa igreja tinha algo especial. Irmão, e entre as mais de 1000 igrejas no avivamento bíblico em 32 países, saberão que o avivamento bíblico no leste existe. Aleluia! E que é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja cheia de fé e de pessoas extraordinárias no amor. Olha para a pessoa, você fala: não conheço uma pessoa que é mais que você. Profetiza pelo menos. São características de um cristão. É fé em Cristo Jesus.
Mas precisamos conhecer a graça de Deus. E aí começam os problemas. Por que isso às vezes não acontece? Porque a graça está mal pregada de uma forma parcial e mal compreendida. O Evangelho da verdade que foi pregado aqui foi um Evangelho puro, uma graça verdadeira, uma graça que foi conhecida. Você já parou para pensar que talvez você não está acessando coisas em Deus porque você não conhece? Você não está vivendo o melhor de Deus por não conhecer? Mas Deus quer tirar as escamas dos nossos olhos e quer trazer revelação sobre o teu coração, o meu coração, para que você conheça a verdade sobre o Evangelho, a verdade dessa palavra que transforma, dessa graça que muda, que salva. Aleluia. E que vai produzir em nós frutos, que vai frutificar em amor, em espírito, e vai trazer festa para os nossos corações. A graça de Deus. Aleluia. Existe uma graça sobre este lugar nessa noite. Precisamos conhecer a verdade sobre ela. Existe uma mentira. Existem mentiras sendo pregadas, algumas de uma forma voluntária, outras por falta de conhecimento, por inocência. Mas independente se foi por mentira ou for por inocência, eu tenho uma responsabilidade, é trazer a verdade para o teu coração nessa noite. É tentar compreender a verdade da Escritura. E a primeira coisa que Paulo fala sobre a graça, sobre o problema que há na graça, os textos é grande, vou precisar aqui do Igor agora. Glória a Deus. São muitos textos. Eu fiz algumas anotações. Eu queria que o Igor abrisse para mim o capítulo 1 e o versículo 13. Você é trovão? Sim. Gente do céu. Oh, glória. Maravilha. Louvado seja Deus. O Igor, desculpa. Vai para 2,16. Existiu um problema na igreja, que a graça estava sendo pregada de uma forma parcial, meio verdade e meio mentira. E sabe qual é o problema disso? É que quem estava pregando esse evangelho eram pessoas que estavam falando em nome de Deus. Irmão, eu sei do poder que eu tenho esse microfone na mão. O que eu falo aqui se torna lei. Entende? Ainda mais se eu espiritualizar isso aqui. Sabia? Eu tenho um poder de influência sobre a igreja, você não tem noção. Os pastores que vêm aqui, que são pastores do lugar, temos um poder de influência. Aí que está o problema. Porque se eu entendo errado, eu transfiro errado. E se você entende errado, o que acontece? Não produz. Porque a maioria de nós, talvez não tenhamos um cuidado de entender o que é certo, o que é errado, o que não tem na palavra. E o problema que acontece nas igrejas em que Paulo estava é que tinha líderes, presbíteros, pastores, que eles chamam líderes de lobos,
estavam pervertendo a mensagem do Evangelho. Ainda em Gálatas, o apóstolo Paulo fala assim: mesmo se um anjo vier pregar o Evangelho, que ele seja amaldiçoado. E eu fico muito assim, ele falou uma palavra assim, eu estou muito surpreso, porque vocês deixaram o Evangelho para viver um outro Evangelho. Então eu quero dizer para você que talvez no meu coração, no seu coração, nós recebemos uma mensagem parcial. Nós recebemos uma mensagem que está impedindo você de produzir. Mas o Senhor está matando essa semente nessa noite. Amém. Está plantando uma semente da verdade, Senhor. Glória a Deus. Deus está trazendo uma semente que vai produzir. Porque você foi chamado para produzir, irmão. Amém. Então, aqui não é uma pessoa que está infiltrada, uma pessoa que está escondida, não, uma pessoa que estava usando o mundo, que tinha liberdade na igreja, mas pregando um evangelho que era, que eu digo assim, parcial. Uma graça, meia verdade, meia mentira. Muitos deles por inocência. Ele falou assim, primeiro erro que acontece, portanto ninguém tem o direito de vos julgar pelos que comem, pelo que bebem, ou ainda em relação a alguma festa religiosa, celebração das luas ou dos dias de desculpe os adventistas, mas essa visão não é Bíblia. Coloque para mim agora o versículo 2. Capítulo 2, versículo 8. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e no quê? Na falsa religiosidade deste mundo, não disso. O que estava acontecendo nas igrejas? E que Paulo estava divertindo? Cuidado com a graça misturada com a lei. Por quê? Porque a graça para salvar, ela tem que ser pura. Não tem mérito humano. A Bíblia diz que é pela fé e não por obras. Exclusivamente pela fé, irmão. A graça não se vive por obras, a graça se vive pela fé. E aí nós queremos educar as pessoas antes do processo. Nós queremos que as pessoas comecem a mudar o comportamento e a tomar certas decisões antes de ensinar a fé para ela. A pessoa vem para a igreja e já começa a reparar. Está vindo na igreja, mas ainda está. Entendeu? Mas olha só. Isso é lei, irmão. Sabe o que você tem que falar? Você tem que pregar o evangelho para ela. Porque somente se ela ativar a fé dela, que ela consegue acessar a graça. Aleluia. Não é porque ela trocou de roupa, ou se ela deixou de fazer isso ou aquilo, que ela vai ser salva. Se ela conseguir crer em Jesus Cristo, irmão, a fé vai acessar a graça que transforma. Escute esse texto aqui,